Olá, querido amigo, tudo bem com você? Aquele abraço muito carinhoso para você que mais uma vez nos acompanha aqui pelo canal Obrigado por Me Ouvir. E nesta oportunidade nós vamos tratar com você e para você sobre o tempo da Quaresma. Vamos discorrer sobre este tempo importantíssimo dentro do calendário litúrgico da Igreja Católica. Nós vamos refletir sobre esse tempo, que é um convite que a Igreja nos faz, é um convite que o próprio Deus nos faz, que o próprio Jesus nos faz, para que nós possamos ser transformados por meio da Sua Palavra. E para isso, eu quero pedir, neste momento, que o Espírito Santo de Deus recaia sobre cada um de nós, para que Ele abra a nossa mente, abra também os nossos olhos, abra também o nosso coração, para que nós possamos ser aqui hoje transformados por meio da Palavra de Deus, por meio de tudo que for discorrido por meio deste vídeo. Então eu peço a você que fique comigo até o final. Nós vamos fazer uma caminhada e eu tenho certeza que você vai aprender conosco sobre este período importantíssimo dentro do calendário litúrgico da Igreja Católica. Eu digo a você que o tempo quaresmal é um tempo muito importante, porque é um tempo que nos permite fazer uma reflexão. É um tempo que nos convida a olhar para o nosso interior e analisar como que nós estamos conduzindo os nossos passos aqui nesse mundo, como que nós estamos agindo, como que nós estamos nos comportando como verdadeiros filhos de Deus. Então, o tempo quaresmal é um tempo de reflexão, é um tempo de mudança, é um tempo de preparação para que nós possamos, lá na Páscoa, nos encontrar com Jesus ressuscitado. São 40 dias de caminhada, por meio dos quais eu posso refletir, mudar, transformar a minha vida, mudar o meu jeito de viver, rechaçar do meu caminho, da minha vida, tudo e qualquer tipo de situação que queira me levar ao pecado, que queira me distanciar da nossa igreja, que queira me distanciar da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Quaresma é um tempo de reflexão, é um tempo em que nós podemos nos preparar para a Páscoa, para que juntos nós possamos comemorar a vitória de Jesus sobre a morte, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então são 40 dias de caminhada, 40 dias em que a Igreja todos os dias nos convida a mudar, todos os dias nos convida a nos convertermos em melhores homens, em melhores mulheres, dispostos, evidentemente, sempre a agradar ao Senhor. Então veja bem aí, 40 dias de caminhada, de perseverança, de constância, de firmeza, de foco, sem perder o objetivo, que é mudar, se converter e se preparar para a Páscoa. A Quaresma, ela tem, como eu disse, 40 dias, e o número 40, ele tem um significado muito importante dentro da igreja, dentro da nossa fé. Afinal, Jesus, ele passou 40 dias no deserto. Moisés também passou 40 dias lá no monte, e depois ele desceu com as tábuas dos 10 mandamentos. O povo hebreu, ele foi liberto da escravidão do Egito, e ele caminhou 40 anos no deserto, sendo preparado, sendo forjado para que ele reunisse condições para entrar na terra prometida. O profeta Elias também, ele estava caminhando no deserto, desanimado, triste, achando que tudo estava perdido, e ele deitou e orou a Deus e pediu a Deus que mandasse a ele a morte. Mas o anjo do Senhor colocou diante daquele profeta pão e água e disse: coma e beba, coma e beba. Jesus, Elias, ele bebeu e comeu, e depois de alimentado com o pão e água oferecidos pelo Senhor, ele reuniu forças e continuou a sua caminhada, e chegou até o seu objetivo. Ele caminhou 40 dias e 40 noites no deserto. Então, queridos, o número 40 é um número que tem um significado muito grande, simbolicamente falando, dentro da Igreja Católica, dentro da nossa fé. E é o mesmo número 40, que está diante de nós agora. São
40 dias. 40 dias de caminhada, 40 dias que forma o período quaresmal. E a quaresma, ela tem o seu início na quarta-feira de cinzas, né? com a missa das cinzas. Do pó viemos e do pó voltaremos. Simbolicamente, a palavra está nos dizendo que nós devemos aqui neste mundo ser simples, ser pessoas humildes, ser pessoas pequenas diante da grandeza do nosso Deus, ser pessoas aqui neste mundo dependentes das forças que vêm do alto. Então Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso Criador e Ele nos trouxe do pó e para o pó também nós iremos. Então começa a quaresma na quarta-feira de cinzas. E a quaresma termina, evidentemente, na quinta-feira santa, quando há ali a Santa Ceia, a instituição da Eucaristia, como também a instituição do sacerdócio. Então são 40 dias em que você deve refletir sobre como você tem agido nesse mundo. 40 dias que você deve voltar o seu olhar para o seu interior e se desfazer de tudo aquilo que o atrapalha a fazer uma caminhada para se encontrar cada vez mais com Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E é importante destacar aqui também, além do número 40, a cor roxa. Então vocês vão participar das Santas Missas, evidentemente, e vocês vão ver que o altar ali ele está cheio da cor roxa, A roupa do sacerdote durante as Santas Missas, você vai ver que é roxa. Porque a cor roxa ela nos convida a uma conversão. Da mesma forma que lá no tempo do Advento, a cor que predominava era roxa, agora aqui na quaresma também é a cor roxa, porque conversão é um tempo de preparação para que nós possamos nos encontrar com Jesus lá na Páscoa e desta vez com Jesus ressuscitado. Então eu peço para você que me vê e me ouve neste momento, para que você não desista dessa caminhada, tenha muita fé, seja perseverante, não desista, insista e persista em fazer a melhor quaresma da sua vida. Então, vem conosco, porque tem muita coisa legal para a gente tratar aqui neste vídeo, Voltando a uma transparência aqui. Jesus, eu falei, ele esteve 40 dias no deserto. Jesus, ele também foi ao deserto para preparar o seu coração. Jesus foi ao deserto para reunir forças. Jesus foi ao deserto para orar, para entrar em intimidade com o Senhor. E a palavra lá em Mateus, lá no capítulo 4, versículos do 1 ao 11, diz que Jesus jejuou 40 dias no deserto. E lá no último dia ele sentiu fome. Jesus sentiu fome. E aí a palavra nos conta que Jesus foi tentado. O tentador quis dar a Jesus o poder. O tentador quis dar a Jesus prazeres. O tentador quis dar a Jesus o ter, ou seja, ele poderia ter sido dono de todo o reino, de tudo aquilo que estava colocado diante dele. Mas aqui, a palavra ela fala assim, eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. E Jesus disse-lhe: vai embora, Satanás, porque a Escritura diz: você adorará ao Senhor seu Deus e somente a Ele servirá. Então Jesus, ele disse não, ele renunciou às tentações colocadas diante dele e ele foi fiel ao Senhor. Então, queridos, o período quaresmal também convida a cada um de nós a dizer não às tentações, dizer não às seduções deste mundo, dizer não às coisas que vão atrapalhar a nossa caminhada para se encontrar com Jesus. O período quaresmal, ele convida a nós fazermos uma reflexão sobre a nossa ganância pelo poder, sobre a nossa ganância pelos prazeres mundanos, a nossa ganância pelo ter. Nós devemos sim reconhecer o poder de Deus, o poder de Jesus sobre as nossas vidas. Nós devemos buscar prazer em ser de Cristo, em ser de Jesus, e nós devemos procurar ter sim Jesus no nosso ser, Jesus no nosso coração, para que Ele possa ser luz e conduzir a nossa vida sempre, sempre, sempre da melhor maneira possível. Mas muitas vezes, equivocadamente, nós agimos nesse mundo em busca do poder,
Nós agimos neste mundo em busca do prazer, dos prazeres mundanos, e nós queremos ter cada vez mais. Nós esquecemos que nós somos dependentes de Deus, nós nos esquecemos que Deus é o nosso Pai, que Ele é o nosso Criador, e achamos que somos autossuficientes e queremos ter. E quanto mais temos, nós queremos ter. Mas na verdade, a Quaresma nos convida a sermos mais do que termos mais. Quem eu sou neste mundo? Um homem que age dispensando o amor por onde passa, uma mulher que age querendo cada vez mais se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo? Como eu estou agindo neste mundo? Então, que nós olhemos para o nosso interior e tomemos muito cuidado com a nossa ganância pelo poder, com a nossa ganância pelo prazer e, sobretudo, com a nossa ganância pelo ter. Devemos ser de Jesus e ter menos aqui neste mundo, porque quando nós somos Jesus, mesmo com pouco, nós somos saciados, nós temos tudo, porque Jesus é o algo mais importante na vida de cada um de nós. Então, durante os nossos desertos, nós seremos tentados, mas é nesse momento que nós devemos estar fortalecidos e rechaçar, assim como Jesus fez, qualquer tipo de tentação que nos leve a distanciar de Deus, que nos leve a desagradar ao Senhor. Ok? Então, pensem nisso. E o tempo, então, da Quaresma, a gente já deixou muito claro aqui, que é um convite à conversão. Eu brinco sempre lá na catequese de adultos do Santuário Nossa Senhora Aparecida, aqui do município de Olímpia, que nós devemos mudar de vida, nós devemos mudar a nossa rota, fazer uma conversão. Ou seja, sabe quando você está viajando, de repente o GPS ele perde o sinal com a internet, e aí fica aquela bolinha circulando, girando, refazendo rota. Então, o período quaresmal é um tempo também em que nós devemos fazer a nossa rota, refazer a nossa rota, entender qual é o melhor caminho, entender qual é a melhor trajetória a ser percorrida para que nós possamos encontrar verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós tenhamos forças nessa caminhada para jogar fora, nos desfazermos de tudo aquilo que nos atrapalha, de tudo aquilo que porventura tenha nos levado a pecar, tenha nos levado a desagradar a Deus. Eu brinco muito que fazer uma conversão, uma mudança de vida, é abrir a mala da nossa vida. Muitas vezes carregamos pelo nosso caminho uma mala pesada, uma mala recheada de coisas que não necessitamos, recheada de coisas que muitas vezes nos atrapalham, muitas vezes nos levam a pecar, recheada de coisas que muitas vezes não condiz com a nossa fé. Então nós devemos parar, abrir a nossa mala, tirar de dentro dela tudo aquilo que não é mais necessário para a nossa vida, tudo aquilo que forma uma barreira para que nós, e que nos impeça evidentemente, que nós encontremos verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o tempo quaresmal, ele nos convida a essa conversão, a abrir a mala da nossa vida, e despejar, jogar fora tudo aquilo que não é mais preciso na nossa caminhada. Aí, evidentemente, a sua mala vai ficar mais leve, mais fácil de ser carregada, e evidentemente assim você vai ficar muito mais feliz. Então, pense nisso. Como está? Eu brinco sempre com os meus catequizandos, como que está a mala da sua vida? Você já abriu? Você já verificou tudo que tem dentro dela? O que você realmente precisa? O que realmente é essencial na sua caminhada, na sua vida? Porque o que não for, querido, deve ser deixado pelo caminho. E quando você faz essa conversão, você tem a capacidade para entender tudo isso. E é evidente que no período quaresmal, a Igreja Católica, a própria palavra de Deus, coloca para nós, que nós devemos orar, que nós devemos jejuar, que nós devemos dar esmola. Então, a oração, o jejum e a esmola são as 3 pilastras do tempo quaresmal, que todo o cristão deve se alicerçar e conduzir as suas ações. A oração,
o jejum e a esmola. E a partir de agora, então, nós vamos falar um pouquinho para você sobre cada uma delas, né? Qual é a sua importância e como cada uma dessas pilastras deve ser praticada, deve ser colocada na nossa caminhada. A primeira, então, é a oração. Está escrito aí: quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que está em segredo. Está lá em Mateus, capítulo 6, verso 6. Então, Jesus, ele está falando para cada um de nós, né? A maneira como nós devemos orar. Nós devemos entrar no nosso quarto, nós devemos fechar a porta e ali nós devemos nos colocar em intimidade com Deus. Afinal, não é qualquer pessoa que entra no seu quarto. São somente as pessoas mais íntimas, as pessoas importantes na sua vida. E Deus é importante, Jesus é importante. E por meio da oração, evidentemente, você tem condições de entrar em intimidade com Deus, em intimidade com Jesus. E aí você pode fazer a Ele os seus pedidos, você pode fazer a Ele os seus agradecimentos, você deve louvar, né, por meio das suas orações a Deus, louvar a Jesus Cristo. Enfim, é por meio da oração que nós nos colocamos em intimidade com o Senhor. Daí vem a pergunta: qual é a intensidade das suas orações? Você tem parado? Você tem dedicado um tempo do seu dia e você tem trancado a porta e se colocado verdadeiramente em intimidade com o Senhor por meio da oração? Ou você tem vivido uma vida corrida? Você tem tempo para tudo, mas na verdade você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para Jesus, você não tem tempo para orar. Então pense nisso. Um outro detalhe que o tempo quaresmal, né, a palavra chama a nossa atenção. Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que está em segredo. Nós devemos sim intensificar as nossas orações, mas nós não precisamos ficar bradando, né, sinalizando para todo mundo que nós estamos orando todo dia, que nós estamos rezando de manhã, à tarde, à noite, não. Entendeu? É você e Deus, a relação é entre você e Deus. Então não é preciso você ficar contando para todo mundo, demonstrando para todo mundo que você está rezando, que você está com mais intensidade entrando em intimidade com Deus. Afinal, é Deus que precisa saber, é Deus que precisa entender tudo isso e não as outras pessoas. E equivocadamente, muitas pessoas querem bradar, né? Ficam mostrando que estão em oração. Então, tome cuidado com isso, né? Tome cuidado com a hipocrisia, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Deus, Ele sabe tudo que está no nosso coração e nós não precisamos ficar mostrando nada a Ele, principalmente aos outros, né? E muitas vezes, devido às nossas fraquezas humanas, nós temos a necessidade de mostrar que estamos orando, que estamos jejuando, que estamos dando esmola. E Deus diz que não é preciso agirmos dessa forma. E aí eu coloquei que por meio da oração, né, nós cuidamos da nossa relação com Deus. Então a oração cuida da nossa relação com Deus. Então se você anda orando pouco, se você tem dedicado pouco tempo do seu dia, da sua vida para orar, então o período quaresmal convida cada um de nós a intensificarmos as nossas orações. Quando nós podemos entrar em intimidade com Deus, fazer os nossos pedidos, fazer os nossos agradecimentos, sobretudo também orar por aqueles que precisam, né? Durante as nossas orações, nós podemos louvar a Deus, reconhecer a sua grandeza na nossa vida. E evidentemente Ele vai derramar bênçãos e bênçãos, graças e graças sobre cada um de nós. Então, que intensifiquemos a nossa oração durante o período da Quaresma, durante esses 40 dias. Uma outra coisa que a gente tem que destacar aqui é a questão do jejum, né? Eu vou jejuar para quê e por quê? Lá na palavra, em Mateus capítulo 6, versículos do 16 ao 18, está escrito: quando jejuarem, não façam cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. A gente falou de hipocrisia, né, há pouco. Então, o período quaresmal nos convida a jejuar,
né? Nos convida a nos abster de coisas que nós vamos sentir falta. Então, da mesma forma que eu não preciso sair bradando, falando que eu estou orando mais do que antes, quando eu fizer jejum também, eu não preciso ficar mostrando para todo mundo que eu estou jejuando. Na palavra fala que nós devemos tomar um banho, nos perfumar, pentear o nosso cabelo, né? E mesmo ali, sofrendo por meio do jejum, nós devemos mostrar um ar de felicidade, né? Então, devemos tomar muito cuidado. Quando jejuarem, não façam cara triste. Então, a palavra está dizendo, mesmo jejuando, mesmo sofrendo, devemos externar a alegria, né? Devemos externar confiança em Deus. E aí, evidentemente, falando do jejum, né? O jejum, ele nos convida a olharmos para o nosso interior. O jejum, ele deve ser praticado para aguçar a nossa espiritualidade. E muitas vezes, equivocadamente, as pessoas querem fazer jejum no tempo quaresmal. De repente, eu vou ficar 40 dias sem tomar refrigerante para que eu possa ser aprovado naquele concurso. Eu vou ficar sem comer carne durante todo o período da quaresma para que eu possa ser promovido lá no meu trabalho. Eu vou me abster de chocolate porque eu quero que isso aconteça na minha vida. Se você fizer isso, você está fazendo uma barganha, com Deus. E com Deus nós não podemos fazer barganha alguma. Eu tenho sim que fazer jejum para eu sentir em mim um sofrimento, é uma penitência. E esse sofrimento vai me causar evidentemente uma dor, um desconforto. E é neste desconforto que eu vou sentir a minha pequenez e vou perceber a grandeza de Deus. É neste desconforto que eu vou olhar para o meu interior, que eu vou entender quais são as minhas fraquezas e assim eu vou aguçar a minha espiritualidade. Então, nós jejuamos para que a nossa espiritualidade seja aguçada e não jejuamos para que as nossas vontades sejam alcançadas. Percebam a diferença? Então, muita gente, equivocadamente, no período da quaresma, agem dessa maneira, jejuam, mas em busca de ter algo. Mas se esse algo for aumentar a sua espiritualidade, tudo bem. Mas se for algo diferente, o seu jejuar não vai ter significado algum para os olhos de Deus. E eu posso, evidentemente, fazer jejum de coisas que saciam a minha fome, por exemplo, eu vou deixar de comer carne, eu não vou comer chocolate, eu não vou tomar refrigerante, tudo bem. Só que eu posso também jejuar, ou seja, abster da minha vida algumas práticas, como por exemplo, muitas pessoas ficam muito tempo nas redes sociais. Muito tempo nas redes sociais. Muitas pessoas perdem muito tempo ali, rolando o celular. De repente, eu vou ficar sem entrar nas minhas redes sociais 40 dias. Meu Deus, é um jejum também. Eu vou deixar de praticar tal coisa. Um jejum. Então eu posso fazer jejum de algo que eu possa me alimentar, como também de alguma ação, de alguma postura que eu tenho no dia a dia, que de repente vai me sentir, que vai fazer com que eu sinta falta, que eu vá sentir um desconforto, que eu vá sentir uma necessidade. Mas tudo isso, se for para aguçar a sua espiritualidade. Caso contrário, o seu jejum não vai ter significado algum aos olhos de Deus. Ok? E o jejum, ele cuida, voltando aqui, o jejum, ele cuida da nossa relação conosco. Se por meio da oração, nós cuidamos da nossa relação com Deus, por meio do jejum, nós cuidamos da nossa relação conosco. Porque eu disse, é por meio do jejum, por meio da abstinência, por meio da penitência, por meio do sofrimento, que eu reconheço a minha fraqueza, que eu olho para o meu interior. Então, uma relação com você mesmo. Então, por meio da oração, eu me relaciono com Deus. Por meio do jejum, eu me relaciono comigo mesmo. E por meio da esmola, que é o próximo assunto que nós vamos tratar agora, eu vou me relacionar com o meu irmão. Lindo tudo isso. Então, por meio da oração, eu me relaciono com Deus. Por meio do jejum, eu me relaciono comigo mesmo. E por meio da esmola, eu vou me relacionar com o meu irmão. E está lá escrito na palavra também em Mateus, capítulo 2, capítulo 6, versículos do 2 ao 4, que diz: Quando, pois, deres esmola,
não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Vejam bem, né? Aqui, Jesus, ele chama a nossa atenção. Quando, pois, deres esmola, não façam tocar trombetas. Então, se a gente observar ali na palavra, está escrito: o que a sua mão esquerda fizer, a direita não precisa ficar sabendo. O que a sua mão direita fizer, a esquerda não precisa ficar sabendo. E nós, muitas vezes, equivocadamente, quando nós praticamos um gesto de amor, uma boa ação aqui neste mundo, nós queremos, devido à nossa fraqueza, devido à nossa condição humana, mostrar para todo mundo aquilo que nós estamos fazendo. Mas isso é uma obrigação de todo cristão e nós não devemos tocar trombetas, como está escrito ali na palavra. Nós devemos fazer em segredo, em silêncio, porque Deus está vendo o que nós estamos praticando, o que nós estamos fazendo para melhorar a vida dos nossos irmãos. Então, não toquemos trombetas quando dermos esmola. Mas aí eu queria chamar a atenção de você nesse momento. Qual é a concepção de esmola? A esmola que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo fala aqui, não é aquela moedinha que está lá no console do seu carro, que quando você chega em um semáforo, por exemplo, e alguém vem pedir alguma coisa para você, e você se lembra daquela moedinha que estava ali, e você pega e faz a doação. Não é esmola. A concepção de esmola, diante da palavra de Deus, é ajuda. E nós temos a concepção de esmola, dar aquilo que não serve mais para mim, dar aquilo que eu não preciso mais. Então, quando você dá algo a alguém, sobretudo quando esse algo faz falta para você, ele tem um significado, ele tem um sentido muito mais profundo aos olhos de Deus. Então, nós devemos tomar muito cuidado, qual é a finalidade que eu estou oferecendo a esmola? Com qual finalidade eu estou ajudando? E muitas vezes nós percebemos aí muitas empresas, grandes empresas inclusive, fazendo doação, doa roupa, doa remédio, doa material escolar e tal, aquelas doações fantásticas, mas aí tem lá o marketing da empresa, evidentemente, que faz aquela publicidade, aquela propaganda, ou seja, ele quer mostrar a imagem, quer mostrar. E aí, como se não bastasse, depois pega todo aquele montante que foi usado em dinheiro, para comprar tudo aquilo que foi doado, abate lá no imposto de renda, ou seja, é para conter os impostos. Então tem uma finalidade. Então a finalidade não é apenas ajudar, melhorar a qualidade de vida do outro, mas a intenção daquela doação é para o quê? Se esquivar de pagar determinado número lá de impostos. E muitas vezes também nós usamos isso, damos esmolas, aí vamos lá, tiramos foto, fazemos selfies, postamos nas redes sociais, tudo para nos engrandecer. Então fica aqui essa advertência, qual é a finalidade em que eu dou a esmola? E esmola não é dar aquilo que faz falta para você, que não faz falta para você. Dar esmola é ajudar o outro, é você dar ao outro, sobretudo algo que você vai sentir falta também. Aos olhos de Deus, esse tipo de situação, essa esmola, ela tem muito mais significado. Então, pense nisso. Eu disse aqui que a esmola, ela mostra a nossa relação com o outro, com o nosso irmão. E Deus quer, evidentemente, que nós amemos os nossos irmãos. Deus quer que nós hajamos aqui nesse mundo de forma a minimizar o sofrimento dos nossos irmãos, sobretudo aqueles que mais necessitam da nossa ajuda. Então, queridos, quando, pois, deres esmola, ou seja, quando você for ajudar alguém, não toque trombetas, tá? Faça isso em segredo, em sigilo, que aos olhos de Deus, evidentemente, vai ter um valor muito maior. E como eu disse há pouco, a esmola, ela cuida da nossa relação com o outro. Então, olha só que lindo, maravilhoso. As 3 pilastras do tempo quaresmal. A oração me coloca em sintonia com Deus. Ela permite que eu converse, que eu entre em intimidade com Deus. E Deus, ele vai falar com você por meio da oração também. Por meio do jejum, você tem a oportunidade de olhar para o seu interior e mudar aquilo que é preciso para que você se torne aqui neste mundo um homem
ou uma mulher melhor. E por meio da esmola, a gente cuida evidentemente da relação com o outro, com o nosso irmão. Nós podemos sim fazer a diferença na vida das pessoas ao nosso redor. Voltando aqui, um pouquinho, aqui, para aí, não pula não. Então, a oração, ela mostra o que é preciso mudar. Olha só que legal, porque quando eu me coloco em oração, eu entro em intimidade com Deus. E eu brinco sempre também, falo sempre lá na catequese de adultos, quando a gente vai falar sobre tudo, sobre o Pai Nosso, eu falo assim, que seja feita a vossa vontade. Aí Deus, depois que nós oramos, estamos lá em conexão com Ele, Deus fala conosco, olha, não é para fazer assim, é para fazer assim. Deus nos dá sinais, Deus nos mostra o caminho, Deus nos mostra que é necessário mudar. Então, por meio da oração, é possível, é possível enxergar que é preciso mudar para agradar a Deus, para melhorar a nossa vida, para melhorar a vida dos nossos irmãos. Então, que por meio da oração você entenda que a vontade de Deus deve prevalecer na sua vida e não a sua vontade. E muitas vezes, equivocadamente, a gente quer que a nossa vontade prevaleça sobre a vontade de Deus. O que está errado, o que está, de certa forma, equivocado. O jejum, ele dá força a cada um de nós para nós renunciarmos tudo aquilo que vai nos levar a pecar. O jejum, ele nos dá força para nós entendermos a nossa pequenez. O jejum, ele vai permitir que nós olhemos para o nosso interior e aguçemos a nossa espiritualidade. Vamos aumentando a nossa fé e nos tornando homens e mulheres dispostos a agradar cada vez mais o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E por meio da esmola, a terceira e última pilastra, ela nos mostra que nós devemos agir com amor. É um amor caritativo, é aquele amor em que eu faço algo para alguém sem esperar nada em troca. Eu faço porque é o meu dever, eu faço porque é a minha obrigação, eu faço porque é o dever de todo o cristão ajudar os seus irmãos. Então é o amor caritativo. E se nós primarmos pela oração, pelo jejum e pela esmola, não só no período quaresmal, mas em todos os dias da nossa vida, nós vamos fazer um caminho profundo, um caminho intenso, que vai ter um sentido diferente para a nossa vida, que vai agradar a Deus e que vai fazer com que nós nos aproximemos cada vez mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Algo lindo e maravilhoso. Então, queridos, o tempo da Quaresma é um tempo fantástico, É um convite que a igreja coloca para cada um de nós, que temos fé, que perseveramos nessa caminhada junto com Jesus, para que nós, a cada dia que passa, vamos aguçando cada vez mais a nossa fé e vamos, evidentemente, por meio da nossa fé, por meio do poder da ação do Espírito Santo em nós, nos transformando em homens e mulheres melhores a cada dia. E aí eu coloquei, a oração sem jejum enfraquece, porque nós devemos ter um alto grau de espiritualidade quando nós estamos orando. A nossa oração ela tem que ser simples, poucas palavras, mas de forma humilde, de forma muito sincera. Então a oração sem jejum enfraquece. O jejum sem oração perde o sentido. E a esmola sem jejum, sem oração, ela vira apenas uma ajuda humana. Eu ajudo, mas é aquela ajuda, Estou ajudando para me beneficiar de qualquer forma. Estou ajudando para engrandecer, para melhorar a minha imagem, ou estou ajudando para esquivar de pagamentos de impostos ou coisa dessa natureza. Então eu tenho que tomar muito cuidado. E o tempo da Quaresma, portanto, ele nos faz esse convite, a refletir sobre como nós estamos conduzindo a nossa vida aqui neste mundo como filhos e filhas de Deus. É um caminho, evidentemente, que é possível ser percorrido por todos. É uma caminhada, evidentemente, exigente, é uma caminhada, assim, não tão fácil, porque o mundo aí fora apregoa valores, apregoa coisas totalmente diversas do que está na palavra de Deus. O mundo, constantemente, todos os dias, quer nos seduzir,
quer nos levar a ambiente onde a gente vai encontrar o pecado, coisas que vão desagradar a Deus. Mas se nós estivermos perseverantes, confiantes em Deus, permitindo que Jesus seja a luz que nos conduz, nós vamos fazer esse caminho que é possível para todos aqueles que creem, porque está na palavra, né? Convertei-vos e credes no Evangelho. E se todos nós nos convertermos, mudar a nossa vida, aceitar Jesus como Senhor da nossa vida, nós vamos encontrar, diante mesmo das adversidades, diante das dificuldades da vida, sentido na vida e uma alegria e uma paz para continuar a nossa caminhada e enfrentando tudo aquilo que for preciso. Porque não há, queridos, problema ou dificuldade maior neste mundo do que Jesus Cristo. Não há problemas ou dificuldades maiores neste mundo do que o amor de Jesus por cada um de nós. E o tempo da Quaresma, a igreja nos permite a entender esse grande amor de Jesus por cada um de nós. O tempo da Quaresma permite nos entendermos que nós somos dependentes de Deus, que Deus é amor. E se nós permitimos que Deus faça parte da nossa vida, se nós permitirmos que Deus faça parte do nosso ser, nós também poderemos derramar o amor de Deus, o amor de Jesus, por onde nós passarmos e termos assim a oportunidade de transformarmos vida. Lindo, não é? Eu quero agora colocar para você essa oração para a Quaresma, né? Então, você que está me acompanhando até agora aqui neste vídeo, faça essa oração comigo. Pai nosso que estais no céu, durante esta época de arrependimento, tende misericórdia de nós. Com nossa oração, nosso jejum e nossas boas obras, transformai o nosso egoísmo em generosidade. Abri nossos corações à vossa palavra, curai as nossas feridas do pecado, ajudai-nos a fazer o bem neste mundo, que transformemos a escuridão e a dor em vida e alegria. Concedei-nos estas coisas por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, querido amigo, querido irmão, eu quero agradecer a você que esteve comigo, me acompanhando até esse momento durante este vídeo, né? E eu espero que tudo que foi falado aqui, tudo aquilo que foi discorrido aqui, sirva para aguçar a sua fé, seja aquela semente que vai germinar e vai frutificar, né? Vai dar bons frutos na sua vida e vai fazer com que você seja transformado em um homem ou em uma mulher disposto ou disposta sempre a agradar ao Senhor. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Querido amigo, querido irmão, como eu sempre faço, obrigado por me ouvir, obrigado pela sua atenção e eu desejo que a graça, eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você. Um forte abraço, um beijo muito carinhoso no seu coração. Eu espero encontrá-lo daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo. E não se esqueça, o tempo da Quaresma é um tempo de reflexão, é um tempo de mudança de vida, é um tempo de conversão, é um tempo de preparação, preparação para a Páscoa, quando nós celebraremos, evidentemente, a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte, a ressurreição do nosso Salvador.